Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos então retomar o estudo do recurso especial e do recurso extraordinário. É muita coisa, eu sei, mas eu optei por fazer um detalhamento desses recursos, né? Até porque eu tive um grande número de pedidos nas minhas redes sociais para que eu abordasse esse tema, então vou abordar aí de maneira bastante detalhada para a gente poder aprender aí o máximo de informação possível, tá? Então, a partir desse vídeo agora, a gente vai tratar sobre um outro tema, vamos falar sobre interposição conjunta de recurso especial e extraordinário. Não sai daí que eu volto já já. Muito bem, então, como eu disse, nós vamos falar agora sobre interposição conjunta do recurso especial e do recurso extraordinário. O que é isso, professor, interposição conjunta? A interposição conjunta é assim: é possível que um mesmo acórdão, então eu vou continuar trabalhando com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o nosso exemplo aqui, tá? Imagine que o TJ São Paulo, lá por meio da sua Câmara, uma de suas câmaras, né, proferiu um acórdão. Ao mesmo tempo, simultaneamente, é possível que este acórdão ele viole um dispositivo de lei federal, né? Então, o acórdão viola, por exemplo, o Código Civil, e ao mesmo tempo o acórdão viola um dispositivo constitucional. Então, simultaneamente, aquele acórdão ele ofende lei federal e ofende Constituição Federal. Isso acontece. Nesse caso, você se pergunta: e aí? Como é que eu ataco esse acórdão? Resposta: você irá interpor simultaneamente recurso especial e recurso extraordinário contra o mesmo acórdão. Tudo bem? E agora eu vou chamar a nossa lousa para mostrar para vocês como que isso funciona. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar sobre a interposição conjunta de RESP e de REX. Tá bom? Vamos ver como é que funciona essa interposição conjunta. Conforme eu disse, eu posso ter um acórdão e esse acórdão viola ao mesmo tempo dispositivo infraconstitucional e constitucional. Então, o mesmo acórdão viola, por exemplo, o Código Civil e viola a Constituição Federal. Nesse caso, serão cabíveis simultaneamente recurso especial e recurso extraordinário. Contra o mesmo acórdão, professor? Contra o mesmo acórdão. Porque se foi este acórdão que violou lei federal e violou Constituição Federal, contra esse mesmo acórdão eu interponho RESP e REX. Tudo bem? Cada um desses recursos ele vai atacar matérias distintas, né, ou capítulos distintos do acórdão. Então, o recurso especial ele vai atacar a violação à lei infraconstitucional, ao passo que o extraordinário vai atacar a violação à Constituição. Tudo bem? Cada um desses recursos vai atacar um capítulo do acórdão, uma matéria do acórdão. Tudo bem? Então, no RESP, por exemplo, eu discuto a ofensa ao Código Civil, que é a lei federal, e no REX eu discuto ofensa à Constituição Federal. Tudo bem? Isso é possível. Bom, como é que vai funcionar então? Isso que eu estou falando para vocês, quem quiser acompanhar, está no artigo 1031
do nosso querido CPC. Então agora eu estou analisando com vocês o artigo 1031 do CPC. No parágrafo 1º, né, caput, parágrafo 1º, nós vamos ter como é o trâmite desses recursos quando houver a interposição simultânea, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou partir da premissa de que os dois recursos foram admitidos, tá? Cada um sofreu o seu juízo de admissibilidade, matéria essa, aliás, que nós terminamos de estudar no vídeo passado, e aqui eu vou partir do pressuposto que os dois foram admitidos, tá? Inicialmente, os recursos vão para onde? Para o STJ ou para o Supremo? Resposta. O 1031 fala que primeiro vai para o STJ. Primeiro vai para o STJ. Então, partindo da premissa que os dois recursos foram admitidos, primeiro o processo vai para o STJ para que seja julgado o recurso especial. Ok? Concluído o julgamento do recurso especial, se ainda for necessário, aí remete-se o processo para o STF. Então, cuidado, porque essa ordem, ela aparece em prova, tá? Cai isso aqui como pegadinha. Primeiro é o STJ. Depois que o STJ julga o recurso especial, se ainda houver necessidade, então os autos vão para o Supremo para julgamento do extraordinário. Tá? Por que eu falo se necessário? Porque às vezes pode acontecer de o recurso especial ser provido, então reconhece, por exemplo, em sede de recurso especial, ao reconhecimento de uma nulidade, por exemplo, tá? E aí vai se determinar a prolação de uma nova decisão pelo tribunal intermediário, pelo tribunal recorrido. Nesse caso, então, a análise do recurso extraordinário fica prejudicada. E aí não vai haver a remessa para o STF. Tudo bem? Não vai haver a remessa para o STF. O STJ vai devolver o processo para o tribunal AQUO, para o tribunal que proferiu a decisão, né? Para que uma nova decisão seja proferida aqui no nosso exemplo. Tudo bem? Muito bom. Veja o seguinte, no parágrafo 2º do nosso dispositivo, então isso que eu expliquei agora para vocês, né, está no 1031 caput e parágrafo 1º. Agora vamos para o parágrafo 2º, tá? É possível que o ministro relator do recurso especial, quando analisar o caso, né, ele pode entender que existe prejudicialidade na discussão que foi ali travada no âmbito do extraordinário, tá? Então, inicialmente, não vai haver decisão no RESP. Então, vou repetir. O ministro relator do STJ, quando analisa o recurso especial, ele pode entender que existe uma prejudicialidade na discussão travada em sede de extraordinário. E aí, inicialmente, ele não vai decidir o RESP. Nesse caso, o relator ele vai suspender o julgamento do RESP e remeter os autos para o Supremo, para que primeiro seja julgado o extraordinário. Tudo bem? O parágrafo 2º, portanto, ele trabalha com essa outra hipótese. Veja, primeiro o processo foi para o STJ. Para o STJ julgar o recurso especial. Tá? Seguindo o que eu acabei de explicar para vocês do 1031 caput e parágrafo 1º. Então, primeiro foi para o STJ. Chegando no STJ, o ministro relator
do recurso especial, ele entendeu que existe prejudicialidade na questão. Prejudicialidade na discussão travada no recurso extraordinário. Então, o que ele faz? Ele suspende o julgamento do RESP e remete o processo para o Supremo, para que primeiro o Supremo julgue o extraordinário. Tudo bem? Professor, você pode dar um exemplo, né, em que esse parágrafo 2º ele seria aplicável? Resposta, posso. Vou dar para vocês um exemplo fornecido pela doutrina. Tá? Imagine uma situação em que o recurso extraordinário ele versa sobre uma violação de matéria procedimental. E o RESP trata de matéria de mérito. Tudo bem? O recurso extraordinário trata sobre uma violação de matéria procedimental e o RESP trata sobre matéria de mérito da causa. Nessa situação, a discussão sobre a validade do processo é prejudicial em relação ao mérito. Tudo bem? Então, nesse caso, seria possível aplicar o parágrafo 2º, tá? Por força dessa prejudicialidade, e primeiro proceder ao julgamento do extraordinário. Tudo bem? Bom, pelo código, essa decisão que remete os autos ao Supremo, ela é irrecorrível, tá? Ela é irrecorrível. Todavia, se nós pensarmos aí numa eventual omissão na apreciação da causa, se a gente pensar numa omissão, e aí o que acontece? Houve uma omissão e o processo vai ser indevidamente remetido ao Supremo, poderia haver embargo de declaração. Tá? Então, imagina o seguinte, o ministro relator no STJ pegou o recurso especial e falou assim, aqui nesse caso tem prejudicialidade com o recurso extraordinário. Então eu vou dar uma decisão remetendo o processo para o Supremo, para primeiro julgar o extraordinário. Só que imagine que essa decisão, ela tem uma omissão. Ou seja, o relator deixou de apreciar alguma coisa. E por conta disso, ele vai remeter o processo para o Supremo de maneira indevida. Ou seja, não é caso de remeter para o Supremo. Neste caso, para sanar a omissão, eu poderia ter os embargos de declaração. Tá? Poderia ter embargo de declaração. Ou, professora, não poderia entrar com uma simples petição pedindo esclarecimento? Poderia também, tá? Agora, outro tipo de recurso, aí realmente não é possível. Pelo menos, num primeiro momento, não vislumbro aí como possibilidade, tá? Muito bom. No parágrafo 3º, nós temos uma regra, um comando interessante, que está diretamente atrelada com essa regra do parágrafo 2º que a gente acabou de ver. Então, o parágrafo 3º diz assim, na hipótese do parágrafo 2º, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao STJ para julgamento do RESP. Então, o que acontece no parágrafo 3º? Eu vou tentar fazer aqui uma linha do tempo.
Primeiro processo foi para o STJ, tá? Lá no STJ teve um ministro relator. E esse ministro relator, ele deu uma decisão remetendo o processo ao Supremo, porque ele identificou uma questão prejudicial, uma prejudicialidade em sede do extraordinário. Então o relator do STJ disse, olha, aqui nesse caso é melhor primeiro esperar o Supremo julgar o recurso extraordinário para depois ver o que acontece com o especial. E aí o relator do STJ deu essa decisão, num primeiro momento irrecorrível, como eu acabei de explicar, e o processo chega no Supremo. Chegando lá no Supremo, vai ter um ministro relator também, tá? Vai ter um ministro relator. E é possível que o ministro relator lá no Supremo entenda que não existe a prejudicialidade do extraordinário. O relator lá no Supremo fala, não, o STJ, não tem prejudicialidade aqui. Nesse caso, então, o relator do recurso extraordinário rejeita a prejudicialidade e devolve os autos para o STJ. Tudo bem? E devolve os autos para o STJ para que primeiro seja julgado especial. Tudo bem? Então, reparou? Foi para o STJ primeiro como manda o código. Lá no STJ, o relator entendeu que havia prejudicialidade com o extraordinário, deu uma decisão mandando o processo para o Supremo. Chegou lá no Supremo, o ministro relator disse, não tem prejudicialidade, e devolveu os autos para o STJ. Professor, a última palavra é do relator do Supremo? Resposta, sim, a última palavra é do relator do Supremo. Tá? O Supremo é órgão de cúpula, então se o relator lá no Supremo diz que não tem prejudicialidade, então os autos são devolvidos para o STJ. Tá? Pelo código, essa decisão que devolve os autos para o STJ também é irrecorrível. Tá? Muito bem. Bom, galera, então tentei fazer aí uma espécie de linha do tempo para ver se dá para organizar aí o nosso raciocínio, tá bom? Meus amigos, então matamos aqui mais um vídeo, né? Aqui do nosso canal, falamos sobre a interposição conjunta de recurso especial e recurso extraordinário, algo que na prática acontece com uma certa frequência, tá bom? No mais, espero que o assunto tenha ficado claro, né? Eu sei que são recursos difíceis de se entender, tem muito detalhe, por isso que eu sempre falo, leia o código, esteja com o código do lado para as explicações, porque isso vai tornar mais fácil, tá bom? Então, vou parando por aqui, próximo vídeo a gente ainda continua. Até lá!